Hoje eu vou te contar uma história que está acontecendo de verdade nas fazendas do Brasil e do mundo. Uma história de destruição, resistência e combate. O inimigo não é uma praga de gafanhotos, nem uma seca, nem uma doença misteriosa. O inimigo atende pelo nome de javali, um animal que se espalhou feito fogo em capim seco e hoje é considerado uma das maiores ameaças ao agronegócio e à vida rural em várias partes do planeta. O que começou como uma introdução mal planejada de uma espécie exótica acabou virando um problema sem precedentes. Os javalis, também chamados de porcos selvagens ou javaporcos, quando cruzados com porcos domésticos, estão invadindo propriedades rurais, destruindo plantações, atacando rebanhos, espalhando doenças e até colocando em risco a segurança de pessoas e animais de estimação. Hoje, o Brasil tem uma população estimada de mais de 1 milhão de javalis soltos na natureza. Eles estão presentes em quase todos os estados, com maior incidência no sul, sudeste e centro-oeste. Mas não pense que isso é um problema só nosso. Nos Estados Unidos, por exemplo, os prejuízos causados por javalis ultrapassam os $1,5 bilhão por ano. Na Europa, países como Alemanha, França e Itália também enfrentam o avanço desses animais que se reproduzem com velocidade assustadora. E por que o javali é tão perigoso? Primeiro, pelo seu comportamento agressivo e imprevisível. Um javali adulto pode pesar mais de 150 quilos, correr a até 50 km por hora e atacar com presas afiadas como navalhas. Existem relatos de caçadores feridos gravemente, cães mortos em ataques e até acidentes de carro provocados por javalis atravessando rodovias. Mas o maior problema está na agricultura. Uma vara de javalis pode destruir uma plantação inteira de milho, soja ou mandioca em uma única noite. Eles comem, pisoteiam, escavam, arrancam, viram o solo de ponta cabeça e não respeitam nada. Invadem plantações, hortas, pomares e até os pastos, onde afugentam o gado. Além dos danos diretos, os javalis são vetores de doenças perigosas para os animais e para os seres humanos. Entre elas estão a febre aftosa, a tuberculose bovina e a peste suína africana, uma enfermidade devastadora para rebanhos de porcos, capaz de obrigar abates em massa e gerar prejuízos milionários. Diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar é: como os fazendeiros e caçadores estão combatendo essa ameaça? A primeira estratégia, e talvez a mais polêmica, é a caça controlada. No Brasil, o IBAMA liberou desde 2013 a caça de javalis com autorização especial. Os chamados controladores de fauna precisam se cadastrar, comprovar treinamento e seguir uma série de regras para poderem caçar legalmente. A caça pode ser feita com armas de fogo, com cães treinados e até com armadilhas. Mas, apesar da liberação, a burocracia para caçar legalmente ainda é um obstáculo para muitos produtores. Mesmo assim, cresceu uma rede organizada de caçadores que atua de forma profissional, utilizando táticas cada vez mais sofisticadas. Uma das mais eficazes é o uso de armadilhas automatizadas. São cercados montados com sensores e câmeras de visão noturna. Assim que os javalis entram no cercado, o sistema envia um alerta para o celular do caçador, que pode então acionar remotamente o gatilho que fecha o portão. Com isso, é possível capturar dezenas de animais de uma vez, sem risco e com eficiência. Outra estratégia em ascensão é a caça com drones. Sim, você não ouviu errado. Em algumas regiões, principalmente nos Estados Unidos e agora começando a surgir no Brasil, caçadores utilizam drones com câmeras térmicas para localizar javalis durante a noite. O drone sobrevoa a propriedade, identifica o calor dos animais e envia a localização exata. Com isso, os caçadores vão direto ao ponto, economizando tempo e aumentando a eficácia. E não podemos esquecer de uma das táticas mais ousadas e cinematográficas, o abate aéreo com helicópteros. Essa prática, já consolidada no Texas, nos Estados Unidos, é autorizada em áreas de alta infestação.
Equipes armadas sobrevoam fazendas em helicópteros, avistam os javalis em campo aberto e realizam o abate com precisão. Apesar de caro, o método tem sido usado em situações extremas, quando todas as outras alternativas falharam. Mas nem só de armas se faz essa guerra. Muitos produtores estão adotando soluções não letais e mais ecológicas, como o uso de cercas elétricas reforçadas, barreiras naturais com valas fundas ou vegetação densa, e até cães de guarda treinados para afugentar javalis. Algumas raças, como o Kangal e o Mastim napolitano, têm se mostrado eficazes na proteção do rebanho contra esses invasores. Na agricultura, outra técnica interessante é o plantio de áreas iscas, com vegetação que atrai os javalis para longe das lavouras principais. Essas áreas são monitoradas e, uma vez que os animais se concentram ali, podem ser capturados ou afugentados com mais facilidade. Além disso, cresceu o interesse pelo uso de tecnologias de rastreamento, como coleiras GPS colocadas em javalis capturados e soltos novamente. A partir desses indivíduos monitorados, é possível estudar os hábitos da vara e montar estratégias mais precisas de contenção. E o que dizer da educação dos pequenos produtores rurais? Em muitas comunidades do interior, os moradores estão sendo orientados a não deixar restos de comida ou ração expostos, a reforçar cercas e galinheiros e a relatar qualquer avistamento suspeito. Porque, como já se sabe, os javalis são extremamente inteligentes e se adaptam rapidamente aos ambientes humanizados. Mas essa luta não é só dos fazendeiros. As autoridades sanitárias e ambientais também têm papel fundamental. Em 2022, por exemplo, o Ministério da Agricultura criou um plano emergencial de vigilância contra a peste suína africana, justamente por causa do risco de contaminação através de javalis. E o IBAMA, apesar de críticas, tem tentado ampliar o alcance da autorização de controle e educar os caçadores para práticas mais seguras e éticas. Na prática, o que se vê é uma guerra silenciosa, travada longe das câmeras, mas que afeta diretamente a economia, o meio ambiente e a segurança alimentar do Brasil. Em estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, já houve casos de perdas superiores a R$100 mil em uma única safra devido aos ataques de javalis. E não são apenas as plantações. Há registros de bezerros atacados, ovelhas mortas e até cavalos feridos por grupos de javalis em áreas de criação. Isso sem falar nos acidentes de trânsito. Segundo dados de órgãos de segurança, centenas de colisões com javalis são registradas anualmente em rodovias brasileiras, principalmente à noite. Por isso, muitos defendem que o Brasil precisa ampliar e agilizar o controle populacional, oferecendo mais apoio aos produtores e caçadores legais, facilitando o acesso às licenças e investindo em tecnologia. E vale lembrar, o javali não é um vilão da natureza, ele está apenas seguindo seus instintos. O erro foi humano, ao introduzir e permitir a multiplicação de uma espécie sem controle. Agora, cabe à nossa geração encontrar o equilíbrio entre proteger nossas lavouras, nossos rebanhos e a nossa biodiversidade. Se nada for feito, o javali continuará avançando, invadindo mais áreas, ameaçando mais famílias, comprometendo mais safras. Mas com informação, união e estratégia, é possível virar esse jogo. E aí, na sua região, já teve caso de javalis? Como os produtores estão lidando com isso por aí? Comenta aqui, compartilha com quem vive no campo e vamos juntos espalhar esse alerta. Porque essa história não é só do agro. Essa história é do Brasil inteiro.